Olá pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Paz seja convosco. Eu sou o irmão Ailton de Jesus e seja bem-vindo ao canal Comunidade Encontro com Jesus. Este é um canal que tem o prazer de levar até você o louvor, a palavra e a oração. O louvor para o seu elevo espiritual. A palavra de Deus para edificar você. A oração é para que você possa receber ela e ter sua vida totalmente mudada e transformada pelo poder também da oração. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, ok? E vamos orar a Deus agora antes de entrar na palavra de Deus. Amado querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero ser grato a Ti por mais um dia, de poder se humilhar na Tua presença, de descer ao laredo do meu Deus para se humilhar, para pedir perdão, conforme a palavra diz, segundo as Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Então, Senhor, tem misericórdia desta pessoa que vai ouvir a Tua palavra, e ajude para que Teu Espírito Santo possa falar no coração dele, no coração dela, e transformá-los e fazer um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, em nome de Jesus. A palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Esta é a palavra de Deus que transforma o coração do ser humano. Amém. Então, meus amigos, 1 Samuel, no capítulo 9, e versículo de número 1, onde que aqui declara que, falando a respeito da descendência de Saul, o versículo de número 1 diz: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E prenderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso diz Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços e leva-te e vai procurar as jumentas. Preste bem atenção. Quis, o pai de Saul, chamou a Saul e disse: Você chama um moço e vai com ele procurar as jumentas, certo? E a Bíblia fala, versículo de número 4, passaram-se, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Olha que eles passaram por várias terras, tá? Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Vai prestando aí bastante atenção na palavra de Deus, nosso Criador. E versículo de número 6,
Porém ele se disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos nós agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul diz ao seu moço, eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Vai percebendo. Ele disse para que nos mostrem o caminho que devemos seguir. Versículo de número 9. Porque antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Louvado seja o Senhor. Ele disse que vinde e vamos até o vidente. O versículo de número 10. Então disse Saul ao moço, bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água. E disse-lhe, está aqui o vidente? E elas lhe responderam. E disse, sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no altar. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao altar para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois come os convidados. Sobe, pois, agora, que hoje o achareis. Aí o que acontece? Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que saiu Samuel, e lhe saiu ao encontro para subir ao altar. Porque o Senhor revelará isso aos ouvidos de Samuel. E um dia antes que Saul viesse, dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu, eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao altar e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração, todo declararei. E quantas jumentas que há 3 dias se te perderem, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para todas
toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhe lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Porque já sabemos que Saul era filho de Quis. Então vamos orar a Deus para a gente seguir do versículo 2 em diante. Amado querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, através da Tua palavra que terminamos de ler, e através do Teu Espírito Santo, que o Espírito Santo venha falar na minha mente, no meu coração, que o Espírito Santo venha falar comigo e falar com essa pessoa que vai ouvir a Tua palavra, Senhor, que possa ouvir e entender o mistério desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui, meus amigos, podemos ver que tinha um filho, e o nome deste filho era Saul. Então, Saul era filho de Quis. E junto com eles existia ali um moço, já na família de Saul. Saul, sendo filho de Quis, Saul era um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, Saul era um moço alto, formoso, forte e bonito. Tanto que em Israel não havia outro homem mais belo do que ele, do que Saul. Então veja aí quem era Saul, né? É de uma família de bem, uma família de direito, uma família bonita, família que Deus tinha desejo no coração daquela família de Quis tirar um homem alto, forte, bonito, né? E Deus escolheu ele. Vamos aqui ver no livro, no versículo número 3. E aí o que acontece? Quis perdem as jumentas. Quis é o pai de Saul. Por isso diz Quis a Saul, seu filho: toma contigo agora um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Para você entender o que Saul diz, o que Saul diz, o que Quis diz para Saul. Olha só, você pega o moço, levanta, ou seja, de manhã, né? Pela manhã, você levanta e vai procurar as jumentas. Preste bem atenção para você ver o trabalhar de Deus na vida de Saul. Olha como deu-se início à carreira de Saul, né, para com Deus. Olha só, levanta-te e vai procurar as jumentas. Quis, falando para Saul, se levantar, pegar um moço e ir procurar as jumentas. As jumentas. E diz o seguinte: vinde eles então à terra de Zuf. Saul disse para o seu moço: com quem ele vai? Passaram, pois, pela montanha de Efraim. Olha, Saul e o moço passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tão pouco estava ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Por todos esses lugares passou Saul e o moço procurando as jumentas de seu pai Quis.
por todos esse lugar, por Efraim, Salisa, Salim, e eles não acharam aquela jumenta. Aí, vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia, vem, voltemos para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar pelas jumentas e se aflige por causa de nós. Ou seja, Saul, ele falou para o moço assim, olha, fala o seguinte, vamos voltar para casa, né, para que meu pai não fique preocupado com as jumentas e também fica tão preocupado comigo e com você. Então vamos voltar para casa, vamos? O moço falou para Saul, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e o homem é homem honrado, e tudo quanto diz sucede. Assim, infalivelmente, vamos nós agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Ou seja, aquele moço, aquele jovem que estava com Saul, falou assim, ó Saul, tem aqui nessa cidade, né? Tem um homem de Deus aqui, ele é um homem muito honrado, e tudo quanto ele diz sucede, ou seja, acontece. Assim, infalivelmente, nós vamos lá agora, porventura nos mostrará o caminho. Mostrar que caminho? O caminho aonde as jumentas passaram, para eles ir atrás. Vamos lá ter o homem de Deus e ele nos mostrará o caminho a seguir. Agora preste bem atenção, versículo número 7. E Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, o que levaremos então àqueles homens, porque pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. Aí o moço falou assim, eu tenho aqui agora comigo, né? Ainda se acha na minha mão 4 de um ciclo de prata, né? 4 de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Quer dizer, antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde, vamos ao vidente, né? Porque ao profeta, hoje é profeta de Deus, né? Hoje são profetas, mas antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, bem dizes, vem, pois, vamos, e foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles à cidade, acharam umas moças. Então ele perguntou para aquelas moças, vem cá, você viu aí, né? As moças estavam ali tirando água e disseram, está aqui o vidente? Saul perguntou para aquelas moças, está aqui o vidente? E elas lhe responderam e disse, sim, eis aí, tens diante de ti, passas-te, pois, porque hoje veio a cidade, porque o povo tem hoje sacrifício no alto. Aquelas moças falou para Saul que o homem de Deus estava naquela cidade e que eles pudessem ir. E entrando-vos na cidade, logo achareis. Quando vocês entrar na cidade, você já vai achar ali, né, o homem de Deus, antes que suba ao altar para comer. Porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. Então aquele homem ia abençoar o sacrifício, aquele homem ia abençoar a comida, e aquele povo ia se alimentar depois da bênção. Depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, quando Saul e o moço entrou, que chegou ali no meio da cidade, quem aparece eles? Eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao altar. Aí lá vem Samuel, aí o que acontece? No versículo 15, porque o Senhor revelará isto aos ouvidos de Samuel em um dia antes que Saul saísse, dizendo, amanhã, estas horas, te enviarei o homem da terra de Benjamim. Quer dizer,
Deus já tinha revelado para Samuel que no outro dia, aquelas horas, ele encontraria com o homem da terra de Benjamim. E quem era da terra de Benjamim? Era Saul, que era enviado por Deus, junto com aquele moço. E o qual, aí o Senhor fala, vamos voltar ao 16, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo Israel. Quem era este moço? Exatamente Saul. Aí o Senhor disse que ele ungiria Saul como capitão sobre o povo de Israel, e Deus falou que ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. O povo de Israel clamava tanto a Deus, e Deus ouviu aquele povo, providenciou um homem para ser ungido por Samuel, o qual ia livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. É forte, hein? E quando Samuel viu a Saul, aí Samuel de longe vê a Saul, e no meio da porta disse, mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? Olha só, Saul, ele não sabia que aquele homem que estava ali no meio da porta, aquele homem que estava perto dele, Saul não sabia que era Samuel. Mas Samuel já sabia quem era Saul, porque Deus um dia antes falou para Samuel dizendo, olha, amanhã a estas horas enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre meu povo Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Saul já sabia que aquele que se deparou junto com ele ali, Saul não sabia que era Samuel, mas Samuel sabia que era Saul. É muito forte, aleluia. E Saul respondeu. Vou voltar ao versículo 18 para você entender algo muito importante aqui, para não se embaralhar. Diz assim, e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? Naquela época, profeta era vidente. Hoje, profeta é profeta. Se alguém chamar hoje um profeta de vidente, eles já entendem de outra forma. Mas naquela época, profeta era vidente. E hoje, profeta é profeta. E Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao altar e comei hoje comigo. Saul saiu para procurar as jumentas. Não sabia que ia se deparar com um homem de Deus, o vidente, o profeta chamado Samuel. Olha, eu quero que você entenda, eu pedi para você ficar bem atento, para você entender o caminho que Deus traçou para chegar, para levar Saul até Samuel. Você entendeu que caminho que Deus traçou para levar Saul a encontrar com Samuel? Que caminho foi esse? O pai de Saul, vamos voltar aqui em cima, o pai de Saul, quis. Eu creio que Deus já estava trabalhando no coração de Quis. A jumenta desapareceu. Tudo, gente, foi plano de Deus. A jumenta sumiu. Quis falou assim, olha, Saul pega o moço e vai atrás das jumentas, porque a jumenta desapareceu. Aí vai Saul, passa por várias cidades. Saul passa por vários locais procurando esta jumenta. Saul anda com aquele homem, ele passa por Efraim, por Salim, por Salisa, e Saul anda procurando aquelas jumentas. E o que acontece? Ele não encontra as jumentas. Saul diz para aquele moço, olha, vamos voltar, porque
né? Meu pai vai ficar muito preocupado com a jumenta, vai ficar preocupado com nós, então vamos voltar. Aí o moço fala, não, peraí, calma. Na cidade tem um homem, um vidente, que tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala acontece, né? E vamos lá falar para ele, e quem sabe ele vai mostrar para nós o caminho, né? Que caminho nós devemos tomar. E esse moço também foi usado por Deus para chamar Saul e dizer, calma, vamos até o vidente, que é um homem muito inteligente, é um homem sábio, tudo que ele fala acontece, vamos lá. Saul, tá bom, mas peraí, nós não tem nada para levar para aquele homem, nós não tem nada. O nosso pão aqui acabou, nós não tem nada. Aí o moço fala, não, quieta aí, moço. Tem aqui 4 ciclos de prata, vamos levar para dar pão de Deus. Entendeu, pessoal? Então os dois partem, quando vai chegando na cidade, encontra ali umas moças na fonte para pegar água. Aí Saul pergunta, moça, você sabe onde está o vidente? A moça fala, ele está por aqui na cidade. Vai logo, porque vai chegar a hora dele sentar para comer o pão, vai ter o sacrifício, e é ele que abençoa o sacrifício, é ele que abençoa o pão. E Saul vai com o moço, quando chega ali na porta, Saul se depara logo com Samuel, mas Saul não sabia que era Samuel e perguntou. Ele disse assim, e Saul perguntou para ele, ele disse assim, peço-te, onde está o vidente? Aí Samuel respondeu a Saul e disse, sou eu o vidente. Aí Saul já encontrou com o vidente, que era Samuel. Mas até aí, Saul não sabia que Samuel era o vidente, o profeta, que ia ungir ele, aleluia, para fazer a obra de Deus. E Samuel disse, eu sou o vidente, sobe, vem para cá, vamos comer hoje comigo e pela manhã te despedirei. Quer dizer, Saul disse, Samuel, entra, vamos comer hoje, vamos almoçar e amanhã eu despeço vocês. E aí, preste bem atenção, olha o que acontece aqui. E quanto está no teu coração, declararei. Quer dizer, tudo que estava no coração de Saul, Samuel ia declarar. Por quê? Deus já tinha falado para Samuel a respeito da jumenta que Saul estava procurando. No versículo 20, e quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então, pessoal, Deus já tinha falado, olha, Samuel, né, aqui não está falando, mas quando Deus falou para Samuel que ia enviar o homem, eu falo assim, amanhã eu vou te enviar o homem e tu vai ungir ele, né, a capitão do povo, né, livrar o povo de Israel da mão dos filisteus, certo? Mas aqui também já fala que Saul também refrescou. Lá atrás, Saul, que não queria voltar por causa das jumentas, que o pai ia ficar preocupado com ele, com as jumentas, e o moço arrastou Saul. Aí, quando Saul chega diante de Samuel, aí Samuel fala para ele, enquanto as jumentas, não se preocupe não se preocupe que já acharam, tá? Fica tranquilo, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Você vai comer aqui e amanhã eu despeço vocês, entendeu? Ele disse, quantas jumentas que há 3 dias Saul estava procurando aquelas jumentas, 3 dias, e que estava perdidas aquelas jumentas. E Saul estava o quê? Não ocupes o teu coração. Saul já estava com o coração ocupado, preocupado com as jumentas, preocupado com o pai dele, preocupado porque o pai ia ficar preocupado com ele e com as jumentas, né? Aí Samuel refrescou o coração de Saul dizendo, não se preocupe porque já acharam a jumenta, tá tudo bem. E então Samuel disse, versículo 21, então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? Olha, Saul aqui ele foi humilde, pessoal.
Ele disse, não sou eu, o filho de Benjamim, o menor da tribo de Israel, a minha família, a menor de todas as famílias, de toda a tribo de Benjamim, por que, pois, me falas com semelhança essas palavras? Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhe lugar acima de todos os convidados. Que era o quê? Os convidados seriam quem? Eram 30 homens. 30 homens era o convidado de Samuel. Mas Saul e o moço foi para 32, porque Saul foi o convidado mais importante de entre aqueles 30 homens. Saul e aquele moço foi o mais importante convidado. Saul, ele foi um dos mais importantes convidados. O que eu quero dizer para você, meu amigo, que para ser um capitão, Deus toma o caminho que ele quiser tomar. Porque a palavra de Deus disse que então Saul, ele foi ungido porque o Senhor disse que ungiria Saul para ser o capitão do povo de Israel. Então Deus, o que ele faz? Ele toma o caminho na vida do homem de quem ele quiser. Deus fez Saul andar atrás das jumentas. As jumentas partiam em uma direção que Saul e o moço já disse, não, vamos voltar para casa. Mas era caminho de Deus. O caminho das jumentas, ou seja, Saul saiu a procurar as jumentas e nestes caminhos que ele passou não achou, mas prosseguiu através do conselho do moço, vamos andar mais para frente. Tem um homem de Deus, o vidente. Tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala acontece. Pessoal, hoje em dia, tem muitos falsos por aí, falando que Deus está falando e Deus não está falando nada. Mas tem aquele que fala que Deus diz, Deus manda te dizer, e que realmente é Deus. Então, Deus criou um plano forte na vida de Saul. Não importa o final, mas também quando Deus quer separar o seu ungido, quando Deus chama o seu ungido, Ele que chama, é Ele que unge, é Ele que prepara. Entendes? É assim que funciona. Então Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, espero que você entendeu, que quando Deus quer tomar um caminho na vida de uma pessoa, Ele toma. Ele encaminha, Deus manda para qualquer lugar, Deus manda. Agora eu entendi uma coisa que, poxa vida, mas Quis mandou Saul pegar um moço e ir atrás das jumentas. Na mente de Quis e de Saul e daquele moço, eu acho que jamais eles pensariam que era um plano de Deus. E assim foi, Saul e Quis atrás das jumentas. Saul foi atrás das jumentas. Foi como um homem normal, um homem comum, mas sendo na direção de Deus. Quando Saul volta para casa, Quis já não recebe mais um homem Saul normal, mas um homem Saul, capitão do exército de Israel. Olha a transformação. Você vai para um lugar de uma forma espiritual e volta de outra forma espiritual, que é um trabalhar de Deus. É o trabalhar de Deus na vida de quem Deus quer. Que Deus venha assim abençoar o seu lar, a sua casa e a sua família. Que Deus venha restaurar a sua vida espiritual e cada dia que Deus também tem misericórdia da minha vida, da minha alma, em nome de Jesus Cristo. Deus o abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.